Bem, pessoal, aqui é a minha base, como vocês podem ver, bem retinha. É uma base que não cria babados e nem fica curvada. Você joga a base e ela fica sempre alinhadinha. Esse é o objetivo de uma base perfeita em crochê. Tanto para não ter aquele arremate muito visível, um pouquinho ainda fica, mas bem pouco, para que os trabalhos fiquem mais bonitos e também para evitar essa parte de, ai, qual receita que eu faço? Ai, começo com 10, com 12, com 14, com 16, com 24, enfim, cada um tem uma contagem. Essa é a minha contagem, a contagem que eu vou passar para vocês na aula. Com essa contagem, você pode fazer todo o tamanho de base redonda. Por exemplo, eu vou fazer aqui 4 carreirinhas para trabalhar um porta-copos. Posso. Eu vou fazer 12 carreiras para trabalhar um suplá. Posso. Ah, eu quero fazer uma almofada com 20 carreiras. Vai ficar sempre alinhado. Ah, eu quero fazer um tapetão gigante para a sala com 2 metros, 2,5, 3 metros, enfim. À medida que você queira, no formato redondo, vai dar certo. A primeira carreira aqui na minha contagem tem 24 pontos. A partir da segunda, eu faço a distribuição de 12 aumentos, ou seja, por 12 pontos, a partir da segunda carreira, teremos 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, que eu chamo de aumento. Esses 12 aumentos, eles ficarão distribuídos em todas as carreiras, independente do tamanho. Então, se eu vou fazer um porta-copos bem pequenininho, teremos 12 aumentos. Se eu for fazer um tapetão para sala com 2 metros de diâmetro, ainda vamos continuar com os 12 aumentos distribuídos ao longo da carreira. Então, a cada carreira, aumentamos 12 pontos. Isso garante que a minha base fique sempre alinhada. Então, independente aí do tamanho, você pode agora, daqui para frente, usar essa base como sugestão e deixar o seu crochê sempre retinho. Existem outras bases que têm as correntinhas no meio dividindo os blocos. Essa é uma sugestão de base fechada. Eu gravo para vocês depois também a base que tem a distribuição das correntes, dividindo também em 12 aumentos. Eu gosto bastante dessa sugestão dos 12 aumentos, porque sempre dá certinho. Agora, eu começo a trabalhar com vocês desde a primeira carreira. Para fazer a minha base perfeita, eu faço o anelzinho mágico, então deixo a pontinha que eu não vou usar de frente para mim e dou uma volta completa nos 2 dedos. Puxo esse fio por dentro da laçada e aqui eu seguro. Eu faço 3 correntes que eu já conto como primeiro ponto. Então, venho e trabalhei as 3 correntinhas. Depois disso, eu sigo trabalhando, fazendo pontos altos até completar 24 pontos no total, passando a agulha por dentro do anel e fazendo os pontos. Quando eu completar os 24, venho para fechar essa primeira carreira e dar início na divisão dos aumentos. Esses aumentos, 12 no total, vão prosseguir por toda a base, independente do tamanho. Finalizei os 24 pontos, puxo, fechando o anelzinho. Depois, essa pontinha eu vou mostrar e dar uma dica para vocês também de arremate. E agora, eu conto 1, 2, 3. Nessa terceira correntinha,
eu fecho com um ponto baixíssimo. Depois que eu fechei, eu venho no próximo ponto, passo a agulha e busco a laçada. Fecho essas duas laçadinhas, como se fosse aqui um ponto baixo. E faço mais uma corrente. Depois disso, aqui, esse processo de passar a agulha no próximo ponto e buscar a laçada, ele deixa essa parte aqui, debaixo do ponto, mais gordinha. Então, evita que fique aquela abertura e também que fique aparecendo o sinal da emenda. Agora, eu volto nesse mesmo ponto, no primeiro ponto, onde eu puxei a laçada para fazer o ponto baixo e faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos no primeiro ponto de base. Tenho 24 pontos na primeira carreira. Então, aqui no primeiro, eu já tenho o aumento, os 2 pontos altos juntos. No próximo, eu faço só um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, ou seja, o aumento. No próximo, eu faço só um ponto alto. Próximo, eu faço o aumento. Então, um ponto. E a seguir, eu já tenho o aumento. Aqui no primeiro, eu fiz o aumento, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. Um aumento, um ponto alto. Temos 24 na base. Um eu faço aumento, o outro não. Um aumento, o outro não. Ficaremos, ao longo da carreira, com 12 aumentos. E esses 12 aumentos é que vão garantir que a sua base fique bem retinha. Ou seja, evitamos aquele problema de ficar ali com a base toda embabadando, com a base curvadinha. Então, é uma base que vai ficar sempre reta. Você pode usar essa base sem ter problemas, fazendo com esses problemas que eu falei para vocês, da base não ficar retinha. Essa contagem você pode usar para fazer almofada, para fazer um porta-copos pequenininho, ou de repente um tapete de sala com 2 metros ou mais, o tamanho que você queira. Quantas carreiras pedir a receita que você estiver confeccionando, ou o tamanho que você queira. Eu quero medir um tapete redondo, grandão, para colocar no quarto ou na sala. Você consegue. O meu suplá vai ficar sempre retinho? Vai. Então, fica fácil a contagem, 12 aumentos que prosseguem durante toda a base. Eu vou terminar essa carreira, volto mostrando para vocês como eu arremato, como eu inicio a próxima e também os aumentos daqui para frente. Cheguei aqui no último ponto para fechar a carreira. Aqui eu tenho o primeiro aumento, os 2 pontos juntos, e aqui eu tenho os 2 aumentos finais, o 12º bloquinho com 2. Aqui no final, eu sempre fecho onde eu puxei a laçada para fechar o ponto baixo. Então, eu venho, passo a minha agulha, faço o meu ponto alto. E aqui eu conto o ponto baixo e a correntinha. Fecho bem nessa correntinha. Carreira finalizada. Agora, eu começo o mesmo processo. Eu passo a agulha no ponto seguinte, no ponto que eu tenho à frente, e busco a laçada, ó. Essa laçadinha que eu disse pra vocês. Quando eu finalizar a carreira, eu vou finalizar aqui bem no ponto que saiu essa laçadinha. Vim com a próxima laçada no próximo ponto, fecho as duas, faço uma corrente. Volto nesse mesmo ponto para ficar com o primeiro aumento. Agora, eu trabalho venho no próximo, mais um ponto. No terceiro, eu faço o aumento. Teremos agora essa contagem. O aumento, 2 pontos altos. Aumento, 2 pontos altos. Então, venho lá,
faço um, vou no próximo, faço o outro ponto alto, desculpa. Então, quer dizer, o que acontece? Aqui, na segunda carreira de base, tínhamos o aumento, um ponto alto, aumento, um ponto alto. Agora, aumento, 2 pontos altos, aumento, 2 pontos altos. Assim, eu sigo por toda a carreira. Na carreira seguinte, teremos aumento, 3 pontos altos. Na próxima, aumento, 4 pontos altos. Depois, aumento, 5 pontos, aumento, 6 pontos, aumento, 7 pontos. E assim por diante, até o tamanho desejado. Sempre seguindo essa mesma contagem. Sempre entre um aumento e outro, nas carreiras vai aumentando um ponto. Então, lá na segunda, o aumento, um ponto. Depois, na terceira, já aumentei um pontinho entre os aumentos. Um aumento, 2 pontos. Depois, um aumento, 3 pontos. Então, a contagem, ela fica fácil para a gente memorizar. E olha lá a base, ela vai ficando bem retinha. Vou finalizar essa carreira, voltar aqui fazendo o arremate e iniciando a próxima, para que não fiquem dúvidas nessa hora de finalizar a carreira e também começar a próxima. Cheguei aqui no último ponto para fechar a carreira. Aqui eu tenho o primeiro aumento, os 2 pontos juntos, e aqui eu tenho os 2 aumentos finais, o 12º bloquinho com 2. Aqui no final, eu sempre fecho onde eu puxei a laçada para fechar o ponto baixo. Então, eu venho, passo a minha agulha, faço o meu ponto alto. E aqui eu conto o ponto baixo e a correntinha. Fecho bem nessa correntinha. Carreira finalizada. Agora, eu começo o mesmo processo. Eu passo a agulha no ponto seguinte, no ponto que eu tenho à frente, e busco a laçada, ó. Essa laçadinha que eu disse pra vocês. Quando eu finalizar a carreira, eu vou finalizar aqui bem no ponto que saiu essa laçadinha. Vim com a próxima laçada no próximo ponto, fecho as duas, faço uma corrente. Volto nesse mesmo ponto para ficar com o primeiro aumento. Agora, eu trabalho um, venho no próximo, mais um ponto. No terceiro, eu faço o aumento. Teremos agora essa contagem. O aumento, 2 pontos altos, aumento, 2 pontos altos. Então, venho lá, faço um, vou no próximo, faço o outro ponto alto, desculpa. Então, quer dizer, o que acontece? Aqui, na segunda carreira de base, tínhamos o aumento, um ponto alto, aumento, um ponto alto. Agora, aumento, 2 pontos altos, aumento, 2 pontos altos. Assim, eu sigo por toda a carreira. Na carreira seguinte, teremos aumento, 3 pontos altos. Na próxima, aumento, 4 pontos altos. Depois, aumento, 5 pontos, aumento, 6 pontos, aumento, 7 pontos. E assim por diante, até o tamanho desejado. Sempre seguindo essa mesma contagem. Sempre entre um aumento e outro, nas carreiras vai aumentando um ponto. Então, lá na segunda, o aumento, um ponto. Depois, na terceira, já aumentei um pontinho entre os aumentos. Um aumento, 2 pontos. Depois, um aumento, 3 pontos. Então, a contagem, ela fica fácil para a gente memorizar. E olha lá a base, ela vai ficando bem retinha. Vou finalizar essa carreira, voltar aqui fazendo o arremate e iniciando a próxima, para que não fiquem dúvidas nessa hora de finalizar a carreira e também começar a próxima. Cheguei no finalzinho da carreira,
no 12º aumento, o aumento de número 12. Vou contar aqui junto com vocês. Um aumento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Como eu disse, esses aumentos vão prosseguir ao longo de toda a base. Aqui sobram os 2 últimos pontos. Faço o meu ponto alto e o último eu sempre fecho onde eu busquei a laçadinha para fazer o ponto baixo no próximo ponto, como início da carreira. Então, ó, também fiquei com 2 pontos. Um aumento, 2 pontos, um aumento e 2 pontos. Comecei com um aumento, terminei com os pontos altos. Conto aqui o ponto baixo e fecho na correntinha. Para começar novamente a próxima carreira, 1, 2, 3, agora a 4ª carreira, sempre passo a agulha no próximo ponto, busco a laçada. Fecho as 2 laçadinhas e faço mais uma corrente. Volto no mesmo ponto, porque o primeiro ponto é sempre com um aumento. Depois eu sigo. Na carreira anterior, fizemos o ponto de aumento, né? O aumento e 2 pontos altos. Agora, faremos o aumento e 3 pontos altos. Então, 2 e 3. Novamente, a mesma contagem. Aumento e 3 pontos, aumento e 3 pontos, e dessa forma por toda a carreira. Olha como ele vai ficando bem fechadinho, a gente quase não vê a união da carreira, e como eu disse para vocês, olha lá a base bem retinha. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, faço o meu último ponto, sempre pegando onde eu puxei a laçada para trabalhar o ponto baixo, faço um ponto alto e na correntinha inicial acima do ponto baixo, eu fecho com um ponto baixíssimo. Eu sempre venho no próximo ponto, busco a laçada, fecho, então, fiz um ponto baixo e faço uma correntinha. Eu volto nesse primeiro ponto para fazer o aumento. Fiz um ponto alto, então, temos 2 aqui no primeiro ponto. Na carreira anterior, fizemos os 3 pontos e um aumento. 3 e um aumento. Agora, faremos 4 e um aumento. E assim, eu sigo por quantas carreiras eu queira. Então, olha lá, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e faço o meu aumento. E assim, eu vou seguir por quantas carreiras eu queira. Notem que não vemos aquela emenda, aquela divisão que fica se trabalharmos de forma normal, subindo as 3 correntinhas e fechando com um ponto baixíssimo a carreira. Então, ele fica assim, praticamente invisível. Outra coisa bem legal é que vocês podem ver que ele está bem alinhadinho. Então, ó, não cria babados, ele não fica curvado, fica um crochê que você vai poder usar aqui tanto para um porta-copos bem pequenininho, como está esse tamanho agora, ou para um crochê bem maior, vou fazer uma almofada redonda, um suplá, um tapetão para sala, enfim, tudo que você precise de um tamanho menor ou até um tamanho bem maior,
no formato redondo, seguindo essa contagem que eu passei para vocês, sempre fica certinho e bem retinho. Eu vou fazer um tamanho maior para poder mostrar melhor para vocês, mas a sequência fica dessa forma: 24 pontos na carreira inicial e depois eu começo os aumentos. Primeira carreira de aumentos, depois da carreira dos 24, faço 2 pontos, o aumento, né? Um aumento e um ponto. Na segunda carreira, um aumento e 2 pontos. Depois, um aumento, 3 pontos, um aumento, 4 pontos. Essa sequência aumentando carreira a carreira por quantas carreiras você queira. Aqui eu fiz um acabamentinho em volta, só para não deixar no ponto alto mesmo, para mostrar para vocês. Mas eu vou ensinar como eu faço esse acabamento, que às vezes vocês podem usar em algum tipo de peça. Eu faço uma correntinha, um ponto baixíssimo. Aqui eu peguei só na alcinha de trás do ponto, mas é opcional. Uma correntinha, próximo ponto, um baixíssimo. Uma correntinha, próximo ponto, um baixíssimo. Uma corrente e um baixíssimo, só isso. Durante aqui, eu trabalhei em volta de toda a base. Você pode usar aí em alguns tipos de trabalho, caso queira fazer só um acabamentinho na sua peça. Aqui, depois que eu terminei, chegando lá no primeiro ponto, eu venho, puxo essa laçada e levo ela aqui, ó, por dentro do primeiro pontinho que fizemos. Levo lá pro lado avesso do trabalho. Depois que eu levei essa pontinha lá pro lado avesso, ó, o acabamento já fica certinho. E aqui eu trago ela algumas laçadinhas para baixo. Esse acabamento, tanto eu posso trabalhar com a agulha de tapeçaria ou com a própria agulha de crochê. Geralmente eu uso uma agulha mais fina, não tem uma numeração exata, assim. Você pode trabalhar com o que você tem em casa, mas geralmente eu ajudo esse processo quando eu uso uma agulha mais fina, facilita para passar a pontinha por dentro dos fios. Depois que eu passei aqui por dentro de alguns fiozinhos, eu vou até cortar um pedacinho aqui. Eu abro esse fio, aqui eu estou usando um Max Color 4, então eu tenho 4 fiozinhos. Abri, eu passo um desses fiozinhos por dentro de outra laçada, para que eles fiquem separadinhos. Ficou bem fininho. Agora, eu dou 2 nozinhos. E passo novamente por dentro de várias laçadinhas do ponto. Esse nozinho não aparece, por quê? Fica imperceptível. Como o fio nós abrimos em 2 partes, ele fica bem fininho, então o nozinho não aparece mesmo. Depois que eu terminei, eu corto. E aqui, onde eu cortei, essa pontinha que fica aqui, eu pingo um pinguinho de cola pano, mas só um pouquinho mesmo, para selar esse arremate. E depois, espero o tempo de secagem. Eu usei essa cola, a cola pano da Círculo. Olha, ela vem em 60 gramas e dura muito. Como vocês viram ali, eu uso só um pinguinho mesmo e ela já ajuda a selar por completo. Então, quando lavamos o trabalho, ele não desfia a última pontinha que arrematamos. Aqui nessa primeira ponta, onde eu iniciei o trabalho, eu repito o mesmo processo. Passo por dentro de alguns pontinhos, abro o fio, dou os 2 nozinhos, levo por dentro de alguns pontos, corto a sobra
e um pinguinho de cola. Dessa forma, você garante também um arremate perfeito e você não fica com aquela dúvida, será que vai soltar quando lavar? Será que eu posso entregar assim para minha cliente ou usar na minha casa mesmo, mas que ele não desmanche e nem fique soltando aquela última pontinha que arrematamos. Bem, pessoal, e dessa forma eu finalizo essa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da dica da base perfeita que fica sempre alinhada. Essa é a minha contagem, existem, claro, vários tipos de contagem, mas eu sempre uso essa contagem de permanecer com os 12 pontos, os 12 aumentos ao longo de todo o trabalho. 12 aumentos sempre fica alinhadinha. Então, espero que vocês tenham gostado, como eu disse, e até a próxima dica. Tchau, tchau!